A paz do Senhor para todos os amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para levarmos uma mensagem ao seu coração, extraída da Bíblia Sagrada, a palavra viva e eficaz. Iremos tratar nesta noite sobre um personagem chamado de Zaqueu, um dos mais citados da Bíblia Sagrada. A maioria das pessoas já ouviram falar a respeito de sua história. E traçaremos um tema que serão as atitudes que contribuíram para a salvação de Zaqueu. As atitudes que contribuíram para a salvação de Zaqueu, sem sombra de dúvida, contribuirá também para a sua salvação. O texto se encontra em Lucas, capítulo número 19, que diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação. Pois vejamos bem, a palavra de Deus ela começa dizendo o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó. Jesus ia de caminho para Jerusalém e ele entra nesta cidade chamada Jericó. Ao Jesus entrar nessa cidade esta, uma das mais antigas do mundo, cidade de Jericó, cidade esta que estava situada a 9 quilômetros a oeste do Rio Jordão e a 11 quilômetros ao norte do Mar Morto. Ficava a 240 metros abaixo do nível do mar. É provavelmente a cidade mais antiga do mundo. Essa cidade foi destruída por Josué, o sucessor de Moisés, lá no capítulo 6 do livro de Josué, e foi reedificada, reconstruída por Hiel, está lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Em Jericó, Jesus ele curou cegos, 2 cegos, e em uma outra oportunidade também curou Bartimeu. E com uma passagem em foco, ele salvou este homem chamado Zaqueu. Então a palavra diz que Jesus entrou nesta cidade esta que era uma cidade comercial, cidade esta que era uma cidade que rendia bastante para o Império Romano. E Jesus entrando nesta cidade chamada Jericó, a palavra de Deus diz que ele ia passando, ia transitando sobre esta cidade, passando por esta cidade. E posso fazer a aplicação que por onde Jesus passa, coisas extraordinárias acontecem, seja na cidade ou seja na vida de uma pessoa. Assim aconteceu na vida deste personagem chamado Zaqueu.
E Jesus ia passando por esta cidade. O versículo seguinte vai dizer que eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Jesus entrou na cidade. E nesta cidade existia esse homem chamado Zaqueu. Olha as qualificações que a Bíblia cita deste homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a palavra Zaqueu significa puro. Então o nome Zaqueu significa puro. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que e era este, que é Zaqueu, um chefe dos publicanos e era rico. Este homem que morava em Jericó, este homem que estava em Jericó, este judeu que estava em Jericó, ele era rico e ele era chefe dos publicanos, ele era líder dos publicanos. O que é um publicano? Publicano era um judeu que cobrava imposto para o governo romano, ou seja, para o governo opositor ao israelita, aos judeus. Então, Zaqueu ele era um cobrador de imposto, líder. Ele era líder dos cobradores de impostos, né, que servia ao Império Romano. Ser um cobrador de imposto não seria tão exatamente insignificante. Era um importante cargo, era um importante ofício, era uma profissão bem remunerada. Mas o porém não é que seja bem remunerada, porque Zaqueu ele era uma pessoa desqualificada segundo o olhar humano, porque ele era um publicano, ele era um chefe, ele era um líder dos cobradores de imposto. E os cobradores de imposto serviam ao Império Romano. Até aí tudo bem, sem problema. Mas o que acontecia com os cobradores de imposto? O que eles procediam? A Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar, segundo os comentários e principalmente a Bíblia Sagrada, a gente vamos ver que um cobrador de imposto, eles eram desprezados por trabalhar para o dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto. Então eles eram rejeitados pelo fato deles trabalharem para um governo estranho, um governo estrangeiro, um governo tirano, um governo opositor ao cristianismo, ao verdadeiro Deus e etc. Além de trabalhar para um governo estrangeiro, eles eram geralmente desonestos. O que a Bíblia Sagrada vai dizer que eles cobravam além da conta. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo número 12 ao 13. Né? Quando é dito para os cobradores de impostos que eles não cobrem além do que é estimado, além do que a lei exige. Então eles faziam o contrário, eles cobravam além, e daí eles acumulavam fortunas, riquezas, e provavelmente Zaqueu enricou desta forma, provavelmente. Então veja bem, este homem publicano e rico, chamado Zaqueu, Jesus estava na sua cidade, e daí vai entrar as atitudes que este homem faz e assim adquire a sua salvação. A Bíblia Sagrada vai citar as atitudes que ele fez para que a sua salvação pudesse ser concretizada. A primeira atitude, o texto, no versículo número 3, vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus. Jesus entrou na cidade, ele estava na cidade, ele era afamado como um ladrão, como um desonesto, como um traidor da pátria. E Jesus entra nessa cidade. A fama de Jesus era grande. Não grande como a de Zaqueu, que era um publicano, um desonesto, um trabalhador para um dominador estrangeiro. Mas a fama de Jesus era positiva, porque Jesus, por onde passava, ele levantava multidões, curando, libertando e principalmente salvando. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu era pequeno e a multidão era numerosa. E a multidão ficava acima da sua vista. A multidão não dava
visualização para Zaqueu, porque a multidão era maior e ele era pequeno, e com isso ele não conseguia ver quem era Jesus. Sabendo disso, ele procurava ver. O que significa procurava ver? Significa que, se você atentar para o verbo procurar, você vai ver que não é tão fácil procurar. Você vai ver que não é tão fácil encontrar aquilo que você almeja. E Zaqueu, ele procurava ver Jesus, ele procurava enxergar Jesus. A palavra de Deus em Provérbios 8:35 diz que, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. O que me buscar, o que me achar, achar a Deus, achar a Jesus, vai encontrar o favor do Senhor. Não é fácil procurar, não é fácil encontrar. Aonde é que você encontra Deus? Aonde é que você vai encontrar o Senhor Jesus? Aonde é que você vai conhecer o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus? Somente através das sagradas Escrituras. Zaqueu, ele procurava. Isaías, capítulo 55, versículo número 6, o próprio Deus usa o profeta e diz que é para procurarmos a Ele enquanto Ele se deixa encontrar. Ele nos incentiva que devemos invocar a Ele enquanto Ele está perto, enquanto Ele ainda está à disposição e disponível para mim e para você. Ou seja, enquanto você tem o fôlego de vida, enquanto você está com o coração batendo, enquanto você está com a sua mente sanada, boa, em consciência, você tem a oportunidade de buscar a Deus e encontrar. Buscando verdadeiramente. Jeremias 33, versículo número 3, a Bíblia Sagrada vai dizer que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Disse o Senhor, nosso Deus. Se buscar, vai encontrar. Encontramos uma passagem bem interessante lá em João capítulo 6, verso 24 e 26, que Jesus foi procurado. Jesus foi procurado e achado. Uma multidão que foi suprida pelo Senhor Jesus através de uma multiplicação de pães e peixe. Jesus já não estava entre eles, mas já estava em uma outra cidade. E a multidão que foi saciada pelo Senhor Jesus saiu à procurando o Senhor Jesus. Encontraram ele. E ao encontrar fizeram a pergunta por que ele tinha deixado eles. Onde é que ele estava, que eles estavam procurando e não estavam conseguindo o encontrar. O Senhor Jesus declarou para eles de maneira bem severa, dizendo que eles não estavam buscando a ele, simplesmente ele. Estavam buscando a ele por causa do milagre, porque tendo Jesus teria um milagre, estando com Jesus teria a provisão, estando com Jesus estariam seguros. Eles não queriam o Senhor Jesus, eles queriam o milagre que o Senhor Jesus fazia, operava. Então Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Primeira atitude de Zaqueu, ele procurava. Você não está errado em procurar a Deus. Ainda que você esteja nessa situação, ainda que você esteja com este constrangimento, ainda que você esteja com esta vida em que todos o apontam, mas você não faz errado se procurar a Deus. Se você procurar a Deus, Ele vai ser a única pessoa neste universo, neste mundo, nesta localidade, nesta cidade, neste país, nesse estado, a qual vai compreender você de maneira inteiramente. Porque Ele, verdadeiramente, a Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Ou seja, Ele sabe verdadeiramente aquilo que nós precisamos. E Zaqueu, ele procurava ver. Ele fez o seu esforço. Esse procurar ver teve algo envolvido. Ele saiu de sua casa,
ele saiu a disparada, ele fez algo para poder ver quem era Jesus. Vendo ele, sabendo ele que Jesus ia passar neste caminho, e neste caminho tinha uma árvore, e desta árvore ele subindo, ele conseguiria ver o Senhor Jesus. Então ele fez isso. Procurava ver. E a segunda que classifico como atitude que contribuiu foi porque ele correu, ele passou a multidão, ele rompeu a multidão, ele ultrapassou a multidão e correndo adiante da multidão, ele sobe em cima da árvore. Subindo em cima da árvore, que ele correu adiante da multidão. A Bíblia Sagrada diz, a fim de o vê-lo. Ele não quis simplesmente passar a multidão, ultrapassar a multidão. A Bíblia dá o objetivo da sua ultrapassagem. É que ele queria ver o Senhor Jesus. Está no versículo 4. Olha só, ele correu adiante. Para onde é que você está correndo? Você está correndo atrás de quê? Você está correndo para quê? A Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós devemos corrermos a uma carreira que nos está proposta. A Bíblia Sagrada diz que é para nós corrermos com paciência, com perseverança, a uma carreira que nos está proposta, que nos foi proporcionada. Que carreira é esta? Que carreira é esta? A salvação. A salvação é a carreira a qual você deve correr para alcançar. Lá em Hebreus capítulo número 12, versículo número 1, vai falar sobre isto, que é para nós corrermos para uma carreira com paciência, para esta carreira que nos está proposta. E essa carreira, nesta corrida, nesta maratona, tem a oposição, tem o antônimo desta corrida. E no texto mesmo de Hebreus capítulo número 12, versículo número 1, a Bíblia diz que é para deixarmos, corrermos ao encontro da salvação, até a salvação, porém, de uma outra forma. A Bíblia diz que devemos deixarmos para trás, abandonarmos o pecado, que tão próximo e tão de perto nos rodeiam. Então tem que deixar o embaraço, todo e qualquer embaraço, toda e qualquer carga que impede você ir adiante, correr adiante, ultrapassar a multidão, ultrapassar os obstáculos, ultrapassar a tentação, ultrapassar o pecado, ultrapassar o diabo. O que vai nos fazer verdadeiramente ultrapassarmos tudo isto é abandonarmos o pecado, é deixarmos o pecado. Então a segunda atitude de Zaqueu é que ele correu, ultrapassou a multidão, a fim, com o propósito de ver o Senhor Jesus. Ele não correu como muitos correm, através das mídias, podemos assim vermos, correr atrás da fama, atrás de um status, atrás do dinheiro, atrás de holofotes. Não, correr atrás da salvação, correr atrás do Senhor Jesus, correr atrás de Deus, correr atrás da palavra de Deus, porque se corrermos diferente, não vai ter proveito algum, não vai ter finalidade algum, lucro algum para a gente, para mim, para você. O Senhor Jesus, ele disse que o que adianta o homem correr, ganhar o mundo inteiro, porém perder a sua alma? Não adianta nada. Foi tudo em vão, foi tudo de balde, foi tudo inútil. Então, Zaqueu correu adiante, a fim de ver o Senhor Jesus. Segunda atitude, ele correu adiante. Jesus estava na cidade, ele procurava ver.
encontrou a estratégia de subir em uma árvore. Subindo nesta árvore, para subir nesta árvore, ele correu, ultrapassou a multidão. Ultrapassando a multidão, ele sobe em cima da árvore, a fim de ver o Senhor Jesus quando passar por baixo da árvore. E assim acontece. Está ele em cima da árvore. Figueira brava. Árvore esta que ainda existe lá em Israel. Ainda está lá para os turistas e as pessoas curiosas poderem ver a árvore que Zaqueu subiu para ver o Senhor Jesus. Quando Zaqueu está lá em cima, lá vem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não passou desapercebido, ninguém avisou a Zaqueu que Zaqueu estava em cima da árvore. O Senhor Jesus, ao vir e estando pontualmente embaixo da árvore, ele olha para cima e já chama Zaqueu para ir para a sua casa. Entenda bem, quando você procurar ver Deus, conhecer Deus, quando você correr, ou seja, você fazer o seu esforço para conhecer, para ter Deus, Deus já está vindo ao seu encontro. Deus já está vindo ao seu encontro, ao seu caminho, até você. Porque na medida que a gente dar um passo para Deus, Deus está vindo ao nosso encontro. Na medida que a gente abre o coração para Deus, Deus já está vindo ao nosso encontro. Na medida que a gente procura conhecê-lo, Deus já está vindo ao nosso encontro para nos dar o presente tão almejado, a paz, a felicidade, a alegria, a salvação da nossa alma. Jesus, estando embaixo da árvore, olha para Zaqueu e manda ele descer com pressa para ir para a casa dele. Zaqueu, tudo bem, leva Jesus até sua casa, juntamente com a multidão, juntamente com os seus discípulos. Chegando em sua casa, Zaqueu ele dá um banquete, Zaqueu ele hospeda, é hospitaleiro, Zaqueu ele coloca Jesus favorável à vontade. E diante daquela estadia de Jesus na casa de Zaqueu, Jesus começa a ensinar a Zaqueu, Jesus começa a falar o projeto de Deus para a vida de Zaqueu, Jesus começa a aliviar Zaqueu. É como diz a própria palavra, o Senhor Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Zaqueu foi até Jesus. Não foi simplesmente Jesus que foi até Zaqueu, mas foi Zaqueu que foi até Jesus. Porque entenda o que o texto diz. O texto diz que Jesus ia passando, Jesus ia atravessando Jericó. Jesus não foi até Zaqueu. Mas Zaqueu, como foi até Jesus, então Jesus foi ao encontro. Porque entendeu, percebeu que tinha alguém querendo ele. Assim acontece também com você, também conosco. Estando Jesus ali na casa de Zaqueu, ensinando a Zaqueu, falando sem dúvida sobre soteriologia, a salvação de Deus para a vida dele e da humanidade. Posso entender que assim como aconteceu com Nicodemos, capítulo 3 de João, que Jesus disse para Nicodemos que Nicodemos devia nascer de novo para entrar no reino de Deus, Jesus também tratou sobre este assunto com Zaqueu. Posso dizer que do mesmo jeito que Jesus disse para a mulher adúltera, para ela abandonar a vida de pecado e não continuar no pecado, também afirmou para Zaqueu. Porque Jesus ele não perdia a oportunidade, Jesus mostrava o verdadeiro anseio, o verdadeiro resultado para a vida da humanidade sedenta e carente de Deus. Jesus estando ali, depois de, sem dúvidas, Zaqueu ouvir o sermão de Jesus, de ouvir o ensinamento de Jesus, de ouvir as instruções, as condições que Jesus promoveu para ele adotar naquele momento, e Zaqueu começando a entender, começando a perceber
que o caminho certo ele tinha encontrado, que a salvação certa ele teria encontrado, que o Deus certo para a sua vida ele tinha encontrado. Ele descobriu que não era o dinheiro o seu Deus, ele descobriu que não era a riqueza o seu Deus, ele descobriu que verdadeiramente ele precisava de Deus e tinha encontrado. O que acontece com Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu, terceira atitude, a Bíblia Sagrada vai dizer, no versículo número 8 de Lucas 19, que Zaqueu se levanta e ele declara. Ele disse para quem? Para quem foi a declaração que ele disse? Para a multidão? Não. Para os seus maiorais? Para os religiosos? Não. Para os discípulos? Não. Ele disse para o Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, você tem que dizer para Deus. Não é para Maria, não é para Pedro, não é para José, não é para Paulo, é dizer para Deus. Olha o que Zaqueu fez. A Bíblia diz que ele se levanta e diz que resolve. Ele diz, ó, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Olha que maravilha. Eu resolvo dar aos pobres a metade da minha riqueza, a metade do meu dinheiro, a metade da minha fortuna, do meu patrimônio. Eu resolvo dividir com os pobres. Eu resolvo. Jesus não tratou sobre isto com Zaqueu. Do mesmo modo com você. Quando você procurar Deus e encontrar Deus, não é alguém que vai dizer para você que abandona a cachaça, que abandona o cigarro, a droga, a violência, a criminalidade. É Deus quem vai dizer para você e você vai entender que precisa abandonar isto, porque isto é uma carga que lhe atrapalha a subir para o céu. Zaqueu diz para o Senhor Jesus, olha, eu resolvo dar a metade dos meus bens. Até aí tudo bem, veja só. Resolvo dar a metade dos meus bens. Da metade dele ele disse, olha, e se eu roubei a alguém, ele já tinha o seu entendimento formado pela lei, pela palavra. Ele já tinha a noção de que aquele que roubava, aquele que furtava, aquele que extorquia alguém, a lei dizia que ele deveria devolver, não simplesmente aquele fator que ele tirou de alguém, mas ele deve agora acrescentar, fazer uma multiplicação, fazer uma adição acima do que ele tirou. É como está lá em Êxodo, capítulo número 22 e versículo número 1, que está escrito assim, que se alguém furtar, roubar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então Zaqueu estava fundado, baseado, alicerçado, possivelmente, conforme a sua declaração, na Bíblia, na palavra, na lei que Deus estabeleceu. Se eu tenho defraudado, roubado alguém, disse Zaqueu, eu vou pagar 4 vezes mais. O que significa esta atitude? Que atitude foi esta que ele tomou? Resolveu dar aos pobres? Não significa simplesmente que ele estava fazendo uma solidariedade, meu amigo. Existe muita gente por aí doando cestas básicas. Existe muita gente por aí doando milhões para instituições de caridade, orfanatos, etc. Zaqueu não estava fazendo isso. E o que Zaqueu estava fazendo? Zaqueu estava se arrependendo. Zaqueu estava demonstrando
contrição de coração. Ou seja, eu durante muitos anos roubei, durante muito tempo furtei, defraudei, tirei do pobre. Então eu estou arrependido, Senhor. E aquele que eu fiz isto, eu vou devolver 4 vezes mais. Aqui eu estava fazendo isto. Não era simplesmente fazendo a solidariedade, como muitos fazem nos dias de hoje, mas não tem um coração para Deus. É apenas para aparecer nas manchetes, nas principais manchetes, e assim por diante. Mas aqui eu tomou a atitude de se arrepender, e graças a Deus assim aconteceu. Não é fácil tomar as atitudes que Zaqueu tomou, porém é de grande importância para a sua vida. É de extrema relevância para a sua vida. Procurar ver Jesus, correr atrás de Jesus, conhecendo-o, e se arrepender de seus pecados. Porque o que vai lhe trazer paz é verdadeiramente você se arrepender de seus pecados. A paz que o ser humano precisa está em Deus, está no Senhor Jesus. E esta paz só será proporcionada para você no dia em que você se arrepender de seus pecados. No dia. Enquanto esse dia não acontecer, você não terá. Pois bem, Zaqueu, que toma esta atitude de se arrepender, conforme já relatado, ao fazer isto, o Senhor Jesus ele faz a declaração afirmativa, dizendo que hoje, a partir deste momento, diante de todas essas atitudes, diante de todo este povo que foi testemunha, o Senhor Jesus declara que hoje veio salvação à casa de Zaqueu, à vida de Zaqueu. Ou seja, Zaqueu adquiriu a salvação naquele dia, naquele momento, naquele instante, mediante todas essas atitudes, declarou o Senhor Jesus. E ele ainda diz: e justamente o Filho do Homem, que sou eu, vim para buscar você, o perdido. Vim para salvar você, o perdido, o condenado. Porque eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Jesus disse isso? Porque muita gente estava ignorando Jesus estando na casa de um homem de tal fama como era Zaqueu. Porque Jesus disse isso? Porque os religiosos estavam contestando a estadia de Jesus naquela casa, estando com um homem que era afamado como ladrão. Mas o Senhor Jesus, ele não se importa da sua vida passada, ele não leva em conta a sua vida passada, ele quer a sua vida presente. E mesmo que você esteja com esta vida cheia de pecado, mas ele quer perdoar esses pecados. Mesmo que você esteja com essa vida negra, ele quer tornar branca a sua vida. Ele quer tornar uma vida limpa. Olha o nome de Zaqueu. O nome de Zaqueu significava puro, mas ele não era puro. Qual é o nome que você está tendo na atualidade? Qual é o seu nome? É ladrão? É maconheiro? É roubador? É isto? É aquilo? É mentiroso? Pronto. O Senhor Jesus, ele quer te dar um nome. Que nome é este? Um nome puro. Quer tirar este nome sujo e colocar um nome puro em você. Então falamos aqui de 3 grandes atitudes que contribuíram para a salvação de Zaqueu. Ele procurou, ele correu adiante, ele foi até Jesus. E em terceiro lugar, chegando até Jesus, ele se arrepende.
E é isto que eu e você devemos termos. Diz a palavra de Deus, Romanos capítulo número 10, versículo número 9 e versículo número 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou Jesus dentre os mortos, tu serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Zaqueu, ele fez tudo isto e você também precisa fazer. Amém? Que Deus abençoe a você e sua casa, que você adquira a sua salvação em Cristo Jesus, que é o único que pode lhe salvar. Tome atitudes enquanto você tem a oportunidade, enquanto você está vivo, enquanto você tem tempo, porque o Senhor ele tem pressa em lhe dar a salvação. Que Deus abençoe a você e sua casa. Se você puder, pode compartilhar, se inscrever no canal e assim quando eu fizer o próximo vídeo, você será notificado de maneira instantânea. Deus abençoe a todos. Fique com Deus em Cristo Jesus. Amém.